Olá, boa noite. Terminou agora a longa jornada de futebol desta quarta-feira, com jogos por 4 competições diferentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonatos Gaúcho e Mineiro. E vamos fazer por partes, retalhar essa coxa de retalhos aqui, começando pelos que estão decidindo o título. O Atlético Mineiro e o Grêmio colocaram as mãos nas taças respectivas de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. O Galo acabou de vencer o Tombense de virada por 2-1 no Mineirão, num jogo que ele não jogou bem, assim. O Jorge Sampaoli mandou o time escalou com um volante, um meio e 4 atacantes: Savarino, Sacha, Marrone e Quino. O Atlético pressionou o Tombense, que é menos time, é um time bem armadinho, tudo, mas o Atlético tem mais jogadores. Pressionou, mas faltava articulação, faltava comando ali. Então foi um primeiro tempo muito fraco do Atlético, porque ele apertava, mas não tinha articulação, não tinha imaginação, viradas de jogo, essas coisas. Sofreu um pouquinho. No segundo tempo, não, ele corrigiu isso aí, fez algumas substituições, recompôs o meio de campo, botou um volante a mais ali, o time conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu se reequilibrar em campo, impor seu domínio, e quando era maior seu domínio, uma bobeira do zagueiro argentino, o Júnior Alonso, o zagueiro paraguaio, que era do Boca, né? Ele agarrou o Rubens dentro da área num cruzamento, e a bola já estava na mão do Rafael. Ele já tinha defendido a bola. Um minuto depois, o árbitro, alertado pela turma do VAR, resolveu olhar a casinha lá do pênalti, do VAR, e viu que o Júnior Alonso tinha agarrado o Rubens, pênalti. O Rubens colocou o Tombense na frente aos 17 do segundo tempo. Um castigo para o Atlético, que não merecia levar aquele gol, mas o Tombense estava ali, né? Joga por 2 empates ou por resultados iguais para ser campeão mineiro, né? Mas 2 minutos depois, o próprio Júnior Alonso arriscou um chute do intermediário, o goleiro Felipe, em sua única falha no jogo, agarrou e soltou. Soltou e foi lento para pegar o rebote. O Sacha, mais esperto do que ele, tocou para o fundo da rede. Apenas 2 minutos depois, o Atlético já empatava, igualava o jogo, se tranquilizava um pouco, partia para cima. O Rafael chegou a salvar o Galo uma vez, uma cabeçada do Rubens. Ele salvou com a mão, no rebote o Rubens chutou, o Rafael salvou com o pé. 2 defesas espetaculares, o goleiro que vai se firmando, que pode ser tricampeão mineiro, ele que é bi pelo Cruzeiro, né? Foi bi nos 2 anos anteriores. O árbitro deu 7 minutos de acréscimo. Quando deu 52 minutos, ele deixou a bola correr mais um pouquinho, a bola sobrou para o Queno, na grande área, pela direita, ele deu uma bomba, a bola deu 2 desvios, desviou em 2 zagueiros, matou o Felipe, 2-1 Atlético de virada, aí o árbitro encerrou o jogo, o Atlético fica agora com a vantagem para ele, joga por um empate no domingo, no Independência, segundo jogo, o mando é do Tombense, são os 2 estádios habilitados pela Federação Mineira para essa reta final do Mineiro. Se a Tombense ganhar por qualquer placar, ele é campeão. Se o Atlético empatar, ele é campeão mineiro, recupera o título que perdeu nos 2 últimos anos para o rival. Enquanto isso, no Sul, em Caxias do Sul, um gramado meio ruim ali e tal, o Grêmio abriu vantagem larga sobre o Caxias para ser tricampeão gaúcho, sob a direção do Renato, né? Gols de PP aos 7 minutos de partida, e Everton, aquele que era do São Paulo, que foi trocado pelo Luciano. O Luciano fez gol hoje, né, do São Paulo, vou falar daqui a pouco, e o Everton fez 2-0. O Grêmio, que terminou em cima do Caxias, por pouco não aumentou para 3, tem a vantagem muito larga para o segundo jogo, domingo, em Porto Alegre, 16 horas. O Grêmio com a vantagem absoluta de ser tricampeão gaúcho, de conquistar seu 39º título. E o Atlético seria 45º. Tombense, campeão inédito. O Caxias tem um título conquistado pelo Tite no começo do século aí. Pela Copa do Brasil, 5 times se classificaram esta tarde e esta noite para a 4ª fase. À tarde, o CRB tinha eliminado o Cruzeiro com empate por 1-1. Eu fiz um comentário à parte desse jogo, porque eu estou acompanhando mais o Cruzeiro aí, né? 1-1, o Léo Gamalho fez seu 15º gol no ano, é um dos artilheiros do ano no Brasil. E o América de Natal empatou com o Juventude por 1-1. Nos pênaltis, Juventude 5-3. O Juventude e o CRB avançaram. À noite, o Botafogo ganhou do Paraná por 2-1 em Curitiba, gols de Marcelo Benevenuto aos 4 minutos do segundo tempo. O Thales empatou aos 10 e aos 49, um pênalti no Babi, Danilo Barcelos garantiu, deu tranquilidade ao Botafogo e a vaga, Botafogo se classificado para a 4ª fase aí. Em Goiânia, na Serrinha,
O Vasco ganhou do Goiás por 2-1, devolveu a derrota na fase anterior, que ele tinha, no primeiro jogo dessa fase, ele tinha perdido por 1-0 antes da paralisação do campeonato. Ainda não era o Ramon Menezes, o técnico do Vasco. Henrique foi fazer um cruzamento aos 32 do primeiro tempo, a bola desviou na zaga e matou o goleiro, o Tadeu, que fez grandes defesas na partida. Um cruzamento errado que acabou dando certo, 1-0 para o Goiás, para o Vasco. Aos 43, o Rafael Vaz, ex-jogador do Vasco, empatou, uma sobra de bola na área, empatou, devolvendo a vaga para o time goiano. Mas aos 5 do segundo, Benítez, argentino Benítez, que foi um dos melhores em campo, bateu um chute fora da área, muito forte, a bola desviou na zaga, encobriu o Tadeu, 2-1 Vasco. Os dois times jogaram abertamente, francamente, tudo muito bem armado, o time do Vasco, do Ramon, observe esse time. Nos pênaltis, o Vasco ganhou por 3-2. 3-2, o Fernando Miguel defendeu a última cobrança do Marcinho e deu a vaga ao Vasco da Gama, que se classifica. Botafogo, Vasco e Fluminense estão nessa quarta fase aí. E o Flamengo entra lá na quinta, que é a fase das oitavas. O Flamengo que está na Libertadores. Podemos ter os 4 cariocas ainda na briga por esse título da Copa do Brasil. E num jogo de muitos gols, vitória 3, Ceará 4. O Ceará tinha vencido por 1-0 o primeiro jogo, antes da paralisação, e foi buscar uma virada lá. O Ceará está se dando bem na Bahia, viu? Ele ganhou a Copa do Nordeste recentemente na Bahia, ganhou do Bahia domingo e agora ganhou do Vitória de virada. Léo Ceará fez 1-0 para o time da casa, aos 15 Thiago Carleto aumentou, aos 47 o Vinícius descontou para o Ceará de pênalti, aos 2 minutos o Thiago Carleto contra empatou o jogo, aos 15 o Fernando Sobral fez 3-2 para o Ceará, mas o Caicedo empatou aos 19, só que aos 43 o Lima, o Ceará 4-3, Ceará avança para a próxima fase. E 2 jogos foram disputados pelo Brasileiro essa noite. Ambos em São Paulo. O São Paulo ganhou do Atlético Paranaense por 1-0 no Morumbi, um gol do Luciano, uma cabeçada no segundo pau, aos 20 minutos do segundo tempo, um gol parecido com o que ele fez na estreia. Escorando a bola no segundo pau. A bola agora foi desviada pela defesa, ele estava ali atento. 1-0, São Paulo sobe para 3º lugar. Ele fez um jogo adiantado dessa primeira rodada, mas ele deve um jogo da primeira, contra o Goiás, aquele jogo por causa do Covid, ele não pôde jogar contra o Atlético Goianiense. Ele foi contra o Goiás, ele foi a Goiânia e não jogou, e agora ele iguala a maioria dos times aí. Então ele está em 3º lugar no campeonato, é o 3º colocado. Uma boa subida do São Paulo, o que não fazem 2 vitórias, dá uma tranquilidade aí para o Fernando Diniz, parece achar no Luciano uma solução ali, e a zaga dos garotos também deu certo mais uma vez. Já o Atlético Paranaense sofre a 4ª, é o time que tem 6 jogos, é o único, porque ele jantou o jogo, ele estava normal na tabela, 4 derrotas consecutivas. Ele largou bem, chegou a ser líder com 2 vitórias e amarga 4 derrotas consecutivas. Não está bem o Furacão, já começa a ficar a situação ruim ali para o Dorival Júnior ali e companhia. E agora terminou também na arena do Corinthians, Corinthians 1, Fortaleza 1. O Timão não se acerta, pelo amor de Deus. Gols no segundo tempo. Romarinho aos 17, escorando um cruzamento do Wellington Paulista da esquerda, e o Luan fez acertou um travessão aos 23 e fez um golaço aos 30, pegando a bola no ar de voleio na meia-lua, premiando assim o esforço desse jogador, né, que foi 2 lances importantes aí, mas o Corinthians carece de melhora. O Fortaleza, que já vinha vencido no fim de semana, sua primeira vitória todo dia, agora consegue dar uma respirada, dá uma subidinha de nada na tabela, mas foge ali daquela zona da confusão. O Corinthians permanece ali no bolo ali também. Não está bem não. O Corinthians está sendo a decepção agora dos paulistas. Porque o Palmeiras venceu outro dia, o Santos anda vencendo, venceu o Santos, mas o Santos também está mais no alto. E o São Paulo agora subindo e o Corinthians ficando. Está sendo a decepção para os paulistanos aí. Uma noite de muito futebol, haja fôlego, haja confusão mental para acompanhar isso tudo, mas a gente procura estar atento a todas as competições aí. Vamos nessa aí, meus amigos. Até a próxima.